Oi, bem-vinda de volta ao Costurando Juntas uma Calça de Flanela. Eu sou a Mari e essa é a nossa aula 4. Hoje a gente vai aprender a passar o molde para o tecido e a cortar o tecido de um jeitinho em que a estampa ela fique assim bonitinha se encontrando. E para isso a gente vai precisar do nosso molde, do seu tecido que já está pré-encolhido e passado, uma fita métrica, uma tesoura para tecido, alfinetes, uma caneta que a tinta desapareça com o calor, ou que ela saia depois de lavar, ou até um giz de alfaiate mesmo. Tem alguns giz, tem alguns gizes, giz, plural de giz, giz, né? 2 giz. Quantos? Giz. Tem uns giz, ai que esquisito. Existe um giz, melhor. Existe um giz que também sai com o ferro. Você risca e quando você passa o ferro, ele some. Não sei a química que está envolvida, mas ele some, não aparece mais. Essa aqui que eu vou usar é um lançamento da Pilot, nessa coleção da Friction, que a tinta desaparece com o calor. E ela tem a pontinha de canetinha hidrocor, chama Friction Colors. Ela tem como se fosse uma canetinha hidrocor mesmo, então a ponta ela é mais gordinha. Só que a tinta sai que é uma beleza. Ela é super prática. E ela sendo mais grossa também vai ajudar a gente, porque a gente vai enxergar melhor, não precisa ficar riscando um monte assim, sabe? Então, sucesso. Amei esse lançamento. E por último, mas muito importante, uma superfície plana que caiba o seu tecido aberto e esticado. Eu vou usar a minha mesa mesmo porque eu tô usando o molde pequeno. Mas quando eu faço calça pra mim, eu uso o chão da sala. Se você estiver fazendo uma calça que não caiba na sua mesa, vai lá, estica no chão da sala mesmo. Libera ali o espaço, dá uma varridinha, que uma superfície plana vai fazer toda a diferença para facilitar o nosso corte. Então, o nosso primeiro passo é esticar este tecido no seu local de escolha. Inclusive, se você estiver fazendo isso na sala e tiver um tapete, não se preocupe, tá? A não ser que o tapete seja muito fofinho, assim, que vai te atrapalhar. Mas, às vezes, quando o tapete é aqueles batidinho, assim, que é uniforme, ele ajuda a assentar o tecido. Tipo, ele mantém o tecido bem bonitinho. Às vezes, melhor do que se a gente fizesse no piso, que daí podia dar uma dançadinha quando a gente fosse manusear ele se mexe. Às vezes, o tapete ajuda. Sem contar que tá frio, e daí o tapete já te deixa quentinha também. Aí fica todo mundo aconchegado, inclusive, em cima do tapete, não passando frio no piso. Nesse momento de esticar o tecido, você não precisa se preocupar com direito e avesso, tá? Coloca o tecido do lado que você quiser. Vai fazer zero diferença porque a gente vai cortar um molde assim e depois a gente vai cortar ele assim. Como eles são idênticos dos dois lados, quando a gente virar, vai ficar um direito e um avesso, sabe? Então, não vai ter problema. Com o seu tecido esticado, a gente vai posicionar o molde. Para posicionar o molde, não é de qualquer jeito. A gente tem que colocar o molde no mesmo sentido do fio do tecido, tá, Mari? Não sei o que é isso. Para saber qual é o sentido do fio, a gente precisa saber aonde está a orelha. Não sabe o que é orelha? Não tem problema, eu te explico. Todo tecido tem orelha. Se não tem orelha, é porque você cortou ela fora, tá? A orelha é a bordinha acabada do tecido, que ela veio de fábrica assim. Então, assim, o tecido, a flanela tem 1,5 m de largura, né? Então, ela tem daqui até aqui, ela tem 1,5 m. Essa é a largura do tecido. Se essa aqui é a largura do tecido, vai ter uma bordinha acabada aqui e uma bordinha acabada aqui. Então, na loja, a gente corta assim, tá dobradinho, né? Se a orelha tá aqui, a gente corta aqui. E você escolhe quanto de tecido que você quer. Então, se você quer 1 metro, a gente conta aqui 1 metro de orelha e corta 1 metro para você. Então, essa parte aqui é a orelha. Mas tem um jeito mais fácil de achar qual que é a orelha, tá? Se você pega um dos cantinhos do tecido, tipo uma quina, assim, um dos lados vai ter esse acabamento, vai ter, que é a orelha, e o outro, ele vai desfiar. Se você puxar assim, ele desfia. Normalmente, a orelha vem com esses fiapinhos aqui. De fábrica mesmo, tá? E daí o outro lado ele desfia, ó. Se você puxar, ele vai desfiando, tá vendo? Então, esse lado aqui, que já tem um acabamento, esse aqui é o lado da orelha. Então, a gente vê onde tá a orelha e esse aqui, né, no mesmo sentido da orelha, é o sentido do fio. Se o seu tecido tá sem orelha por algum motivo, se você cortou a orelha fora, enfim,
a gente consegue saber qual é o lado que é o lado da orelha, porque ele tem menos elasticidade. Como que a gente sabe que tem mais ou menos elasticidade? Você abre o tecido e tenta esticar. Tá? Daí você vê, você tá esticando, tá? A elasticidade dele. Ok. Aí vê o outro. O que esticar menos, no caso esse aqui, é a sua orelha, né? Então o fio é aqui, ó. Esse aqui esticou menos, então o fio é esse, tá? Vocês lembram do meu mini molde? Vou mostrar um monte de miniatura pra vocês hoje. Essa linha tracejada que a gente tem no molde, a gente vai colocar no mesmo sentido do fio do tecido. Fiz uma miniatura de tecido pra vocês. Então, aqui é a auréola. E aqui é outra orelha. Ourela. Eu me babaco toda pra falar. Botei até as barbichinhas aqui pra mostrar que é a orelha, tá? Então, aqui tá o nosso tecido. Se a orelha é aqui, a gente vai posicionar o nosso molde nesse sentido, tá? A linha tracejada no mesmo sentido da borda do tecido. E claro que a gente quer economizar tecido, então a gente vai começar no cantinho e lá em cima. E no molde tem a parte de trás e a parte da frente da calça, né? Tá aqui, parte da frente, que é aquela que tem o biquinho, e a parte de trás aqui do outro lado. Botei aqui, parte de trás e parte da frente, tá? A gente vai encostar a parte da frente na orelha, aqui bonitinho. E a gente vai prestar atenção de deixar essa linha tracejada bem retinha com o tecido. Não é pra deixar ela tortinha assim, tá? É pra deixar ela bem retinha. Tá? Então eu posiciono o meu molde bem juntinho aqui da orelha e lá em cima também o máximo que dá, tá? Aí eu vou alfinetar aqui nessa linha pontilhada, porque eu vou usar ela pra saber se o molde tá bem retinho, né? Então, ó, posiciono aqui, tá presinho aqui, eu quero que isso aqui esteja bem retinho, que ele não fique assim de ladinho, né? Então, quando a gente tá trabalhando com xadrez, eu consigo seguir o xadrez, né, ó. Aqui, eu consigo ir pela estampa mesmo. Aqui tá no meinho desse xadrez, aqui eu boto no meio. Se você quiser, assim, ser super exata, você pega uma fita métrica. E aqui você mede da linha pontilhada até a orelha. Ali 22 e um pouquinho, ok. Aí você vem aqui do outro ladinho, pega daqui até ali, 22 e um pouquinho. É isso? Entendeu? Aí você vai lá e alfineta. Depois do nosso molde posicionado, a gente vai riscar em volta dele pra poder saber aonde que a gente tem que cortar. E a gente vai primeiro cortar uma perna, depois cortar outra. Não vai riscar as duas, depois cortar as duas. Risca, corta, tá? Teria a possibilidade de, em vez da gente riscar, só direto vir aqui com a tesoura e cortar em volta. Mas, por que eu não gosto de fazer isso? Quando eu risco, eu tenho certeza que o molde tá bonitinho no lugar, porque às vezes o tecido pode se mexer, né? E daí vai que eu corto errado, não sei, né? E na hora de cortar eu também me sinto muito mais segura cortando na linha do que ter que cortar em volta do molde. Eu posso cortar o molde. Então, pode parecer que leva mais tempo, mas eu acho que fica até mais rápido. Então, pega a sua caneta, pode ser um giz também, giz de alfaiate, sabe? Giz de costura mesmo. E a gente vai riscar em volta do molde. Mas pra riscar certinho, a gente vai alfinetar o suficiente pra que o molde não se mexa quando a gente estiver riscando. Eu gosto sempre de alfinetar com a pontinha pra fora. Então, assim, ó. E toma cuidado pra quando a gente estiver alfinetando, pra não distorcer o tecido, né? Não distorcer, não esticar, tá? Ó. Pra o tecido ficar bem lindinho, bem certinho. E agora, com ele todo alfinetadinho, eu vou riscar na bordinha dele. Na bordinha bem certinha, porque no nosso molde já vem inclusa a margem de costura, então você não precisa se preocupar com isso. Risca bem juntinho do papel mesmo. Na hora de posicionar o seu tecido, essa linha aqui da barra da calça, ela também tem que ficar alinhadinha com o xadrez. Então aqui, por exemplo, ó, ela tem o quê? Meio centímetrozinho aqui abaixo da linha vermelha aqui, e aqui também tem que ter a mesma distância, tá? Então isso aqui,
Se você estiver trabalhando com o xadrez, também tem que estar alinhado. Não é só esse sentido da linha tracejada, é o sentido da barra da calça também, tá? Agora a gente tira os alfinetes e tira o molde para poder cortar. Tirando o molde a gente consegue ver certinho o risco, tá vendo? Eu vou dar algumas dicas para vocês de como cortar, tá? Primeiro, escolha bem a sua tesoura. Usa uma tesoura específica para tecido. Normalmente elas são grandes assim, né? Elas têm essa bordinha aqui na lâmina de baixo, né? A gente tá cortando aqui assim. Essa lâmina de baixo, ela tem essa bordinha aqui inclinada, tá? Pra ver aqui, né? Pode ser ela metadinha assim, né? Tipo, metade da lâmina inclinada. Ou aqui, por exemplo, essa parte aqui inteira ela é inclinada. Essa daqui, por exemplo, ela não tem essa inclinação, tá vendo? A lâmina inteira é retinha. Usa de preferência uma tesoura que você usa só para tecido, porque se você usa ela para outra coisa, ela vai perdendo o fio e ela vai ficar mastigando o teu tecido em vez de cortar. Teoricamente, como é que se segura a tesoura? O dedão aqui e aqui a gente coloca o anelar e o dedo do meio. Se a sua tesoura for grandona e couber, eu gosto de deixar meu indicador dentro, não gosto de deixar ele lá fora. Eu faço ele assim, tá? Pra cortar assim. Agora, se essa tesoura for pequena, eu deixo só esses dois aqui dentro, ó. E daí o indicador fora. Então, se não couber os três, dá preferência pra esses dois aqui na hora de colocar aqui dentro da tesoura, tá? Isso vai fazer que você tenha mais controle e estabilidade na hora de cortar. E na hora de cortar, abre a tesoura o máximo possível e daí você vai fazer o movimento longo e contínuo. Não faz ele curto e rápido assim, sabe? Vai lá com calma e ele longo. Isso ajuda a evitar aqueles cortes que ficam meio irregulares. Então, abre o máximo possível. Na hora de cortar, mantém ele assim nessa superfície plana, mas não levanta ele assim na hora de, sabe? Não faz assim pra cortar. Deixa ele paradinho, tá? Que isso vai ajudar a deixar tudo bem certinho no lugar. E se você preferir, você pode colocar uns pezinhos nele pra ele não se mexer. Principalmente se você estiver fazendo a sua calça de viscose, ela é toda molenguinha, ela vai se mexer mesmo, tá? Então a gente tenta deixar ela assim, não levanta o tecido, tá? Eu, por exemplo, posso botar aqui, ó, essa régua aqui no meio pra deixar ela paradinha aqui, assim, sabe? Pega aí. Aí ela vai ficar bonita, bonitinha no lugar. Se, de preferência, se você precisar, vai se mexendo. Se estiver numa mesa, vai se mexendo ao redor da mesa. Se estiver no chão, vai mudando de lugar. Mas tenta não mexer no tecido, tá? Não tira ele do lugar dele. Então a gente vai cortar bem na linha certinho. Se você não tiver tanta confiança assim e preferir, você pode cortar um pouquinho fora da linha e depois vir ajustando ali pra ele ficar mais preciso, tá? Então vamos lá, vamos cortar. Ok, cortado bonitinho, né? Aqui. Antes de você mexer nela, você vai pegar... Eu uso um post-it porque eu quero que apareça horrores, tá? Coloca aqui, óbvio que o post-it não vai ficar pra sempre, então você pode só botar aqui e coloca perna 1. Porque agora a gente vai usar essa perna aqui que a gente já cortou pra tirar o molde da outra perna. A gente vai espelhar ela pra que a estampinha aqui, essa é uma perna, essa aqui é outra, né? A estampa, ela tá toda casadinha, tá vendo? Ó, aqui, tudo bonitinho, tudo casado. Porque aqui a gente é tudo romântico, tá? A estampa case, eu vou mostrar pra vocês como fazer o beijinho na costura. Tudo romântico. A gente vai usar essa perna aqui pra tirar o molde da outra. Ela vai ser espelhada, então a gente vira ela, o post-it vai lá pra baixo. É só pra isso que ele tá aqui, pra lembrar que tem que virar, tá? E a gente vai posicionar a estampa assim no tecido. Então, recapitulando, a gente botou o molde aqui,
alfinetou ele bonitinho, com a linha tracejada bem certinha com a estampa e riscou. Riscou. Tá vendo que com um alfinete faz falta? Então a gente cortou, né? A gente tirou essa daqui, a gente vai virar ela e botar desse lado aqui pra riscar. Até o tamanho P, a gente consegue fazer ela assim, uma do ladinho da outra. A partir do tamanho M, a gente já não consegue fazer assim. Ó, essa aqui, digamos que é o tamanho M, tá? Botei aqui, risquei, cortei. Quando eu virar pra tirar ela desse lado aqui, ó, vai faltar um pouquinho de tecido, tá vendo? Que essa largura aqui teria que ser maior, ó. E não tem tecido suficiente pra gente fazer isso. Então, a gente vai deslocar ela um pouquinho pra baixo, pra que a gente consiga tirar o molde certinho, que tenha tecido suficiente pra isso. É por isso que a quantidade de tecido aumenta bastante, não só o tamanho da perna. É por causa desse desencontro aqui que a gente tem que fazer. Tá bom? Então a nossa perna 1 vai ser nosso molde agora. A gente vira ela e posiciona em cima da estampa bem certinha. Vai praticamente desaparecer ela, tá? Vamos lá, vamos ajeitar ela bem bonitinha. Aí a gente tenta encaixar, ó, bem certinho. Tá? Encaixa aqui. Até parece que desapareceu dentro da estampa, né? Se você estiver fazendo com uma flanela lisa, você não vai ter esse problema, né? E agora a gente vai lá e marca de novo, usando a nossa canetinha. Quando a gente for riscar, a gente tem que riscar bem juntinho do corte da perna 1, né? Só que aqui, ela vai aumentando aqui, e se eu for riscar daqui pra cá, ela vai meio que desfiar, vai ajudar a desfiar o molde. Então, eu gosto de ir num sentido que eu não vou soltar os fiapinhos do tecido. Então, em vez de riscar daqui pra cá, eu vou riscar ao contrário, no outro sentido, pra que eu não puxe esses fiozinhos pra fora. Não esgaçar o molde ali, né? Eu só tô mexendo o tecido aqui com muito cuidado pra conseguir mostrar aqui na câmera pra vocês, tá? Mas não mexe o tecido quando vocês estiverem fazendo isso, tá? Então pronto, ó, riscadinha. E agora é só cortar. Pronto, temos duas perninhas cortadas, espelhadas. E é fácil, não é? Então é só tomar cuidado quando a gente tá fazendo, prestar atenção, fazer com calma, que é facinho. Talvez a parte mais, assim, trabalhosa seja encaixar a estampa, que essa parte tem que ir com calma, vai, coloca. Porque às vezes tu mexe aqui, saiu ali, sabe? O tecido tem vida, ele faz dessas com a gente. Então, aquela hora ali é bom ter uma paciênciazinha. Mas depois é só cortar, tá tudo certo. Fazer com calma. E as nossas perninhas estão prontas para a próxima aula a gente juntar as duas. Montar a nossa calça. Então a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Se não entenderam, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá? E já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada que acontece por aqui. E é isso. Até a próxima aula!